Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Paraguaçu. Agora sim, estamos ao vivo com as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em Paraguaçu Paulista nas eleições 2020. Hoje, seguindo a nossa série, estamos recebendo o pré-candidato Dante Mantovani, do Republicanos. Ele é maestro, empresário e disputa pela primeira vez a cadeira do Executivo. Pré-candidato, seja muito bem-vindo aqui à TV Paraguaçu. Para começar, eu gostaria de saber quem é Dante Mantovani, a sua formação, a sua profissão. Muito obrigado, Denise. Boa tarde a todos os espectadores da TV Paraguaçu. É um grande prazer, uma honra estar aqui conversando com você, até porque participei do início, né, da TV Paraguaçu. Eu era uma espécie de colunista, fazia alguns comentários políticos e estou muito feliz de ver o que a TV Paraguaçu se transformou, né? Um grande veículo de comunicação. Bom, estou aí, como você bem introduziu, na minha primeira disputa, primeira eleição que concorro. E quem sou eu? Meu pai, Dervil Mantovani, aqui de Paraguaçu, família tradicional, desde 1940, aqui trabalhando no ramo da hotelaria, né? Meu pai veio para cá, de São Paulo, em 1940. Ele adquiriu o Hotel São Paulo, né? Ainda existe o Hotel São Paulo, hoje do meu sobrinho, Jatir, e foi tocando a vida dele sempre trabalhando aqui no ramo de hotelaria. Administrou o Municipal Palace Hotel, depois construiu o Esplanada Hotel, que hoje eu dirijo, eu administro. A minha mãe, Elza Vasconcelos, também sempre trabalhou com hotelaria, né? Além disso, tem dotes culinárias, uma grande cozinheira. E eu, então, vindo dessa família, sempre ligada à hotelaria, ao turismo, eu acabei indo estudar a arte, música, fiz faculdade, trabalhei muitos anos fora de Paraguaçu, depois voltei a Paraguaçu para trabalhar com hotelaria e também desenvolver projetos sociais na área da música. Então, eu desenvolvo projetos sociais aqui em Paraguaçu já em torno de uns 12 anos, de uma maneira voluntária, né? Sempre voluntário. Primeiramente com aulas de canto para jovens de vários bairros da cidade. Depois eu criei a Orquestra Jovem de Paraguaçu e, mais para frente um pouco, o Festival de Música de Paraguaçu Paulista, que você conhece, já me entrevistou sobre o festival. É um evento de grande sucesso nacional, já é uma referência, né, em vários estados do Brasil. Muitas pessoas, inclusive, perguntando quando será o próximo, devido à pandemia. Esse ano não teve ainda, né? Então a gente está esperando liberar aí os teatros, enfim, para a gente poder retomar o festival. Mas tem trabalhado nessa esfera social aqui em Paraguaçu, com música, com arte, já há cerca de 12 anos, em paralelo ao meu trabalho no ramo da hotelaria e do turismo. Então tenho uma experiência boa, tanto na área do turismo quanto na área da cultura, mas principalmente sempre como administrador. Também tive uma passagem que muito me honrou pelo governo Jair Bolsonaro, 2019 e até março deste ano, 2020, pude dar minha contribuição. Hoje mesmo recebi uma notícia que saiu no site do governo. Um dos projetos que eu iniciei está sendo lançado, está sendo continuado, né, entregue, que é o projeto Novo Olhar, que visa entregar aulas, por causa da pandemia, porque não pode mais acontecer eventos, né? Mas inicialmente era uma capacitação nas escolas para crianças com deficiências, e em especial síndrome de Down. Esse projeto eu iniciei na Funarte e agora ele está acontecendo, mesmo que à distância. E também envolve, eu inseri o ensino de música, que era um projeto voltado para as artes visuais. Então agora esse projeto Novo Olhar, se vocês colocarem aí no site do governo federal, tem lá, esse projeto foi lançado essa semana, que passou agora, e visa a inclusão de crianças com necessidades especiais. Síndrome de Down, autismo, problemas de formação congênita, né? E sempre trabalhando a arte como uma forma de melhorar o autismo, melhorar essas condições, que existe uma carência muito grande disso, inclusive aqui em Paraguaçu, né? A gente sabe que é uma demanda, a gente tem conversado com muitas pessoas, muitas mães, existe uma demanda muito grande por serviços para crianças com necessidades especiais. É uma possibilidade. Se houver vontade de se trazer isso para cá, agora é possível, porque o governo federal já lançou esse projeto e está à disposição em todos os municípios. Sim. Pré-candidato, o senhor declarou em entrevista recente que se houver candidato melhor que o senhor,
o senhor desiste da sua candidatura. Por que o senhor se acha o melhor e mais preparado para esse cargo? E o que o senhor tem de diferencial em relação aos demais pré-candidatos? Olha, o que eu quis dizer é o seguinte, é que se eu não me achar bem preparado, não tem por que eu concorrer, né? Se eu estou concorrendo é porque eu acho que eu estou bem preparado, que eu tenho condições de administrar bem. E se eu achar que tem alguém melhor que eu vou apoiar essa pessoa, eu não vou concorrer, entendeu? Essa é a minha lógica, assim que eu funciono. Até porque a minha vida eu pauto por esse princípio. Eu só busco fazer aquilo que outra pessoa não pode fazer, né? Então, eu identifiquei essa necessidade aqui em Paraguaçu. Paraguaçu precisa crescer, precisa destravar, e me sinto preparado para isso. Então, é isso que eu quis dizer. E quem deverá ser seu vice-prefeito? Ainda não está definido, né? Já tive conversas com várias pessoas, com alguns possíveis vice-prefeitos. Ainda não há uma conclusão. A tradição é que essa decisão seja tomada mais próxima das convenções, né, que é quando o prazo limite para o registro das candidaturas. Então, há algumas conversas, ainda nada definido, mas próximas convenções a decisão será tomada e aí eu poderei divulgar com certeza. E, pré-candidato, quem deverá fazer parte da sua equipe gestora? Quais serão os critérios que o senhor vai adotar para montar essa equipe? E qual que é a opinião do senhor a respeito dos cargos comissionados? Então, eu tive a oportunidade de montar não apenas uma equipe de trabalho excelente, quando eu fui presidente da Funarte no governo federal, como também auxiliei na montagem do próprio Ministério da Cultura, né, que hoje é uma Secretaria Especial de Cultura. Mas alguns quadros foi eu que levei para lá. Então, eu fiquei meses, eu fiquei desde março até setembro de 2019, analisando currículos, né, conversando com pessoas que depois foram levadas para trabalhar no governo. Eu tenho uma certa experiência, fiz isso no governo federal, e aqui em Paraguaçu eu tinha preocupação, né, de encontrar pessoas também altamente qualificadas, mas, como já foi anunciada a minha pré-candidatura há algum tempo, eu tenho conversado com muitas pessoas, as pessoas sabem que eu sou pré-candidato, e muitas pessoas vêm e apresentam seus currículos, né, e tem pessoas muito boas em Paraguaçu. Então, realmente é possível montar uma grande equipe, um grande time aqui em Paraguaçu. Eu acho que eu não vou precisar praticamente pegar ninguém de fora. Todo mundo daqui, até porque eu acho que as pessoas em Paraguaçu precisam ser mais valorizadas, né? Tem pessoas muito talentosas aqui. A pessoa, quando tem uma habilidade extraordinária em Paraguaçu, quando tem um talento muito grande, o que acontece com ela? Ela tem que ir embora. Porque ela não tem campo, né? Ela não tem oportunidade de trabalhar em Paraguaçu. Eu não sei por qual razão, mas os talentos locais não são valorizados. Então, eu quero trabalhar muito com os talentos locais, pessoas que têm habilidades aqui. Temos grandes especialistas em várias áreas, e são essas pessoas que eu pretendo trazer, né? E, claro, pessoas de uma reputação ilibada, que não estão envolvidas em crimes ou que não são amigos de criminosos, né? Isso é um critério importante. A população está cansada de corrupção. Então, a gente tem que ter um governo muito forte no combate à corrupção e com pessoas muito habilitadas para exercer as funções. Hoje é 1º de janeiro de 2021. O senhor foi eleito e acaba de tomar posse. Qual será seu primeiro ato como prefeito de Paraguaçu Paulista? Ô Denise, meu primeiro ato como prefeito é resolver um problema muito grave, muito sério, que há muito tempo não é resolvido e que eu vejo uma facilidade muito grande para se resolver. Todo mundo fala, não dá para resolver, mas eu acho que dá para resolver com facilidade. Que é o seguinte, o asfalto daquela estrada de acesso ao Rancho Alegre. Aquilo é importantíssimo, é prioritário. Tem 800 pessoas que moram naquele bairro, né? Hoje em dia é considerado um bairro rural, mas é praticamente cidade. Eu digo assim, documento lá da área consta como rural, mas é cidade, né? As pessoas moram lá, vêm trabalhar na cidade. Dia de chuva é impossível as pessoas irem trabalhar. Criança fica doente, é difícil para levar no médico, né? Já teve gente que morreu lá porque não conseguiu assistência médica. Então, eu acho que não tem segredo asfaltar aquilo ali, né? A gente vai, no primeiro dia, começar a asfaltar a estrada que dá acesso ao Rancho Alegre. Claro que nós precisamos fazer também, em concomitante, toda a parte pluviométrica, a parte de água, de escoamento das águas, né? Então, isso aí nós vamos começar a correr atrás. Mas eu, com certeza, quero começar esse asfalto já no primeiro dia de governo, se eu for eleito. Porque eu não vejo tanta dificuldade assim em resolver isso. E se tiver algum empecilho, nós vamos procurar a solução. A minha ideia é trazer soluções. Problemas nós já sabemos quais são, né? Todo mundo sabe quais são os problemas de Paraguaçu. Se a gente só ficar falando de problema, vai continuar assim, do jeito que está, mais 4 anos. Então, agora eu quero solução.
Pré-candidato, muitas pessoas são contra o título de estância turística aqui em Paraguaçu Paulista porque acreditam que isso impede o crescimento da cidade. O senhor é a favor desse título? E como o prefeito vai trabalhar para mantê-lo ou acredita que turismo e Paraguaçu Paulista não combinam? Ô, Denise, o título de estância turística é mais um apanágio, um aparato de marketing. Ele serve mais para marketing, né? O que é importante é se de fato há atrativos turísticos em Paraguaçu. E nós temos atrativos turísticos, né? Nós temos as termas, está inativo. Temos o trem turístico, está inativo. Temos o balneário, está inativo. Temos as cachoeiras, tudo inativo. Porque não tem uma infraestrutura para a pessoa chegar na cachoeira. Só o pessoal que anda de bicicleta, aí tem alguns aqui que estão acompanhando aqui, que anda de bicicleta, o pessoal vai. Mas nem todo mundo tem uma bicicleta boa, né? Igual a sua. E eu não tenho bicicleta, por exemplo, como é que eu vou chegar na cachoeira? Então tem que ter infraestrutura. Aí o poder público pode entrar com essa infraestrutura, né? E o título é o de menos. O que importa é ter atrativos, porque se você tiver atrativos, os turistas vêm para a cidade, certo? E isso só ajuda. O turismo traz dinheiro, traz muito dinheiro. Eu, quando presidente da Funarte, lancei um programa chamado Bossa Criativa. Que, aliás, ele foi reestruturado esse ano e já está acontecendo também. Graças a Deus foi mantido. Esse projeto, Denise, ele consistia em você levar manifestações de artes integradas com música, dança, projeção de imagens, feiras de culinária, para cidades que têm algum patrimônio histórico. Então, o início do projeto, eu defini que seria em Ouro Preto, Minas Gerais, e quando houve lá o lançamento, nós fizemos a mensuração do valor, né, que movimentou na cidade. E foi coisa de 38 milhões a primeira semana que movimentou a cadeia produtiva, certo? Então, o turismo ele traz muito dinheiro, né? Essa semana mesmo, o presidente Bolsonaro foi lá no Piauí entregar uma obra lá de investimento em infraestrutura e foi falado por ele e pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, que foi meu chefe no Ministério, trabalhei no Ministério do Turismo também, foi falado justamente que o Brasil é o país que tem o maior potencial turístico do mundo, só que ainda é inexplorado. Mesma coisa para Paraguaçu. O nosso potencial turístico é muito grande, e se bem explorado pode trazer muito dinheiro, muito emprego e muitas receitas. E sem prejuízo da industrialização. Se precisar industrializar Paraguaçu, o turismo não atrapalha. Pelo contrário, ajuda porque traz mais receitas. Geração de empregos em Paraguaçu Paulista hoje é um grande problema. Ou as pessoas trabalham no comércio, ou nas usinas, ou na prefeitura. O que o senhor pretende fazer para gerar empregos em Paraguaçu? Olha, eu pretendo ampliar o tamanho da cidade, ampliar o perímetro urbano, né, a ocupação do território. Paraguaçu tem uma área de 1.000 km². Só 13 km² hoje estão ocupados pela cidade. Então, quer dizer, é menos de 1%, né? Um pouquinho mais de 1%, 1,3%. Nós precisamos ocupar mais o território de Paraguaçu. E criando infraestrutura para novos bairros, novas zonas urbanas, zonas industriais, a gente vai, através do investimento em infraestrutura, aumentar o nível de emprego de várias formas. Por exemplo, quando vem uma empresa de infraestrutura construir uma ponte, ou fazer uma estrada, né, ou fazer uma obra de saneamento básico, essa indústria, essa empresa, ela contrata mão de obra local, porque não compensa trazer de fora. Vai contratar mão de obra local, certo? Os insumos também não compensa trazer de fora. Vai comprar daqui, de Paraguaçu. Então, eu pretendo fazer o seguinte, a empresa vem fazer infraestrutura aqui, é obrigada a comprar na cidade. É obrigada a contratar mão de obra na cidade. Isso vai estar no edital. É possível fazer. Só contrata a empresa que contratar mão de obra e que fizer compra no comércio local. Restaurante vai vender mais, loja de roupa vai vender mais, loja de equipamentos industriais vai vender mais, né? Todo tipo de loja ou comércio vai aquecer. Isso sem prejuízo do turismo, porque você pode investir na infraestrutura turística, como foi esse investimento que eu falei que saiu essa semana lá no Piauí. Né? No Piauí, o que tem de turístico lá? Tem sítio arqueológico, entendeu? É uma coisa que poucos sabem, que no Piauí tem sítio arqueológico lá, que remonta aí a milhares de anos, né, a existência. E aqui nós temos Cidade das Águas. Paraguaçu significa águas, né? Cidade, água grande. Então, nós somos a Cidade das Águas. Tem muita coisa interessante com água, com cachoeira, com balneário, com termas, enfim. Dá para a gente investir muito nisso, sim, e aumentar o nível de emprego, sem prejuízo da industrialização.
Pré-candidato, hoje o prédio do antigo Palace Hotel abriga o Centro de Atendimento ao Cidadão, mas ainda mantém muitas salas vazias e inutilizadas. O senhor tem algum projeto para aquele espaço? Bom, aquele prédio ali é curioso que foi administrado por meu pai por quase um quarto de século, né? Meu pai que montou aquele prédio, que colocou todos os equipamentos, que inclusive estão lá até hoje, né? E ele era um arrendatário ali. Depois ele saiu, terminou o contrato dele e ficou naquela situação. Agora, tem muitas salas vazias, como você falou. E eu penso, sim, inclusive um dos projetos que eu penso em colocar lá, na parte de cima, que tem um salão muito bom, é justamente ensino de música para jovens e crianças, que é um projeto que eu já desenvolvo voluntariamente, né? E ali é perfeito para isso, porque é central. E eu pegaria ali um andar para ensino de música ou de outras artes, daria para fazer um conservatório de belas artes em um andar. No salão poderia ser usado para música, para palestras, para eventos, para outros projetos sociais também, uma sala multiuso, né? Não só para esse meu projeto, mas para vários projetos podem usar o salão. E pelo menos nos 2 andares ali, eu colocaria para efetivar um projeto que eu tenho, tá? Que é justamente de atendimento a mulheres que são vítimas de violência, porque muitas vezes a lei da Maria da Penha, né? A lei Maria da Penha determina que haja uma separação compulsória do agressor e às vezes a mulher não tem para onde ir, né? Que ela não tem a casa, ela às vezes não tem dinheiro, não tem renda, então a lei determina que o poder público, em parceria com os municípios, ofereça um lugar para as mulheres que são vítimas de violência. Então ali é um lugar perfeito, porque já tem os quartos, tudo, né? As mulheres podem se instalar ali, chama-se casa transitória, né? Para vítimas de violência. E aí pode-se dar um nome para o projeto, eu estou desenvolvendo isso no meu plano de governo. Então, pelo menos essas 2 serventias eu acho que podem ser instaladas ali, certo? E também eu acho que é possível ser um local que alguns médicos possam realizar algumas consultas, né? Agendamento de consultas, enfim, porque as salas também podem ser usadas para que consultas de menor potencial lesivo, né, sejam realizadas, uma vez que se você vai no posto de saúde, por exemplo, às vezes a sala de atendimento do médico ali não tem muito espaço, então poderia ser um lugar para melhorar o atendimento da saúde também. Então, enfim, várias opções, várias possibilidades, né? Já está sendo usado para algumas coisas e dá para ampliar isso. Com certeza dá para ir além e utilizar todo o espaço do prédio. Pré-candidato, como o senhor disse no início da nossa entrevista, o senhor integrou a equipe do governo federal como presidente da Funarte. Embora tenha permanecido por pouco tempo no cargo, o senhor acredita que o seu relacionamento com o governo deverá ser bom para Paraguaçu Paulista, caso o senhor seja eleito? O relacionamento com o governo federal é muito bom, né? Tenho muitos contatos, muitas portas abertas. E eu só discordo de você que foi pouco tempo, porque eu estou desde antes da campanha, né, trabalhando, e também ajudei na montagem do ministério. Como presidente da Funarte foram alguns meses, mas eu já estava antes em Brasília montando o ministério, governo de transição, todo esse período. E tenho muito contato com muitas pessoas, né, principalmente nos ministérios da Cultura e da Educação. A cultura está dentro do turismo, então turismo, cultura e educação eu tenho muitos contatos ainda, que são amigos meus, assim, amigos de luta, amigos de caminhada. Então isso com certeza pode trazer muitas coisas para Paraguaçu, como os projetos que eu mesmo iniciei, e tem pessoas lá que podem também trazer para cá. Até por isso que eu estou saindo, né, como pré-candidato aqui, para potencializar isso. Porque às vezes eu percebi que outras lideranças políticas locais muitas vezes não gostam de estabelecer parcerias com o governo federal. E eu sou muito a favor do governo federal estar muito presente. Porque assim, a vida acontece no município. E o dinheiro que está lá do governo federal, que é muito dinheiro a perda de vista, ele existe para isso, para você usar no município. Então, quem despreza isso, está desprezando a maior fonte de recursos que existe hoje no Brasil. Entendeu? Pré-candidato, o senhor tem nas suas redes sociais uma foto com o presidente Jair Bolsonaro, onde ele segura o seu livro Ensaios sobre a Música Universal. Qual o seu grau de amizade e intimidade com o presidente Bolsonaro? O senhor teria, por exemplo, o WhatsApp dele? O seguinte, o presidente Bolsonaro ele muda de telefone toda semana. Ele muda de telefone toda semana, principalmente depois do problema que teve lá, de tentaram pegar o celular dele, né? Então, o celular dele é uma coisa complicada. Agora, eu tenho telefone de pessoas muito próximas a ele, né? Assessores muito próximos. No caso de
estar aqui como prefeito, se acontecer, eu tenho como chegar muito próximo dele para tentar trazer as coisas aqui para Paraguaçu. Quando ele esteve em Presidente Prudente, eu acompanhei ele, falei aqui de Paraguaçu, do turismo, ele disse que queria muito investir no turismo aqui. Ele disse isso, eu tenho gravado, eu perguntando para ele, né? Então, eu tenho certeza que eu entrando aqui, o turismo, ele tem muito interesse em melhorar o turismo, investir no turismo. Porque, inclusive lá no Ministério do Turismo, né, eu fiz parte do Conselho de Turismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade que tem a maior movimentação financeira do Brasil, né, em termos de turismo. Se não me engano, lá a receita do município com turismo é coisa de 9 bilhões ao ano. E, então, a gente sabe muito bem que os entes governamentais eles têm dados, né, informações que permitem tomar decisões sobre onde investir. Então, o turismo ele dá muito retorno. Quando você investe no turismo, você gera muito emprego. Então, o próprio governo arrecada mais, né? Então, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai ter todo interesse em investir no turismo em Paraguaçu. E infraestrutura também, que é muito forte, né, no governo federal. A área de infraestrutura com o ministro Tarcísio. É um ministro muito capacitado, que tem aberto estradas no Brasil inteiro. Também falou essa semana, o ministro Tarcísio, que vai investir pesado em ferrovias. Então, eu vou brigar para que a nossa ferrovia aqui também seja reativada. E aí gera desenvolvimento, porque o transporte férreo, né, o transporte ferroviário, é o mais barato que existe. É o mais barato, então você pode escoar mercadorias com um custo muito menor. Então, a gente vai ter uma competitividade maior, né? Nossas indústrias vão vender mais, vão ter melhores condições de salário para os nossos trabalhadores, entendeu? Então, vamos atrás disso tudo, sim. É um capital que a gente tem que explorar, né? Pré-candidato, sobre polêmicas envolvendo seu nome, houve citações do senhor muito usadas pela mídia, onde o senhor associou o rock ao uso de drogas, ao aborto, ao satanismo, entre outros. O senhor mantém essas opiniões? Gostaria de esclarecer isso? Ô, Denise, isso acho que não tem nada a ver com a conversa sobre Paraguaçu. Já esclareci isso, tem vídeos no YouTube, tem explicações muito detalhadas. Quem quiser vai lá no meu canal, no YouTube, Dante Mantovani, tem vários vídeos falando sobre isso. Acho que a gente tem que aproveitar nosso tempo falando sobre Paraguaçu. Mas é uma oportunidade de o senhor falar um pouquinho. Não, mas eu já falei bastante. Isso aí não tem relevância nenhuma. O senhor prefere não falar, até porque então? eu não trabalho com opinião. Quando eu estava falando sobre um livro. As pessoas pegaram o que eu falei sobre um livro como se fosse uma fala minha. Mas já expliquei bastante isso. Está lá no meu canal do YouTube, quem quiser. Está escrito lá. O nome do vídeo, se não me engano, é O que eu penso verdadeiramente sobre o rock. Dê uma olhada lá no YouTube, que eu explico isso aí. É muito melhor até do que nós vamos ficar meia hora falando disso, e lá o vídeo tem exatamente meia hora explicando, né? E tem vários outros vídeos lá também, falando sobre o que eu fiz na Funarte. Então, é uma boa, pessoal, acompanhar lá pelo YouTube. Tá joia. Pré-candidato, o senhor é um artista da música clássica, mas Paraguaçu Paulista é uma cidade que tem a maioria dos artistas voltados para o sertanejo, hip hop e para o rock. Caso eleito, o seu governo terá espaço para esses artistas? Não, com certeza, a cultura é multifacetada, né? Ela é plural, não tem só um gênero, não abarca só um gênero. Inclusive, eu apoiei o Concertão, não sei se você se lembra, 2018, eu acho que ele passou aqui em Paraguaçu, eu apoiei, patrocinei, e eles trouxeram uma orquestra sinfônica de Piracicaba que tocou exatamente músicas sertanejas raiz, né? Outro dia, esse rapaz que está aqui acompanhando, não mostra ele não, que ele é muito tímido, mas ele levou uma viola caipira lá, no meu escritório, né? Levou uma viola, e aí eu comecei a tocar viola, lembrei, mas até se você tivesse falado que você ia falar de música sertaneja, eu tinha trazido a viola para tocar um pouco aqui, que eu toco viola caipira, né? Tivemos um probleminha na nossa transmissão enquanto o pré-candidato estava falando, então, por isso, vamos repetir a pergunta que fizemos a ele. Pré-candidato, o senhor é um artista da música clássica, mas Paraguaçu Paulista é uma cidade que tem a maioria dos artistas voltados para o sertanejo, hip hop e rock.
Caso eleito, seu governo terá espaço para esses artistas? Denise, com certeza, né? Eu vou contar um pouco meu histórico aqui com a música sertaneja. Eu aprendi a tocar viola caipira aos 12 anos de idade. Eu toquei viola caipira antes de tocar piano, né? Eu comecei na música popular. Inclusive tive banda de rock, né? A minha história com música é muito diversitária, né? Eu já fiz muita coisa diferente. Já toquei trompete na banda municipal aqui, já toquei guitarra em banda de rock, já toquei viola caipira, né, em dupla sertaneja. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Depois que eu entrei para música clássica. Aí já toquei contrabaixo em banda de blues. Eu já tenho uma atuação bem ampla, né? E aí, no ano retrasado, tive o prazer de patrocinar um show de música sertaneja aqui em Paraguaçu, que eu estava falando aqui, que talvez vocês se lembrem, né? O Concertão, que é uma orquestra que veio lá de Piracicaba, e com arranjos para instrumentos sinfônicos, que faz justamente o mix, né? A transição, o crossover, ou seja, a junção entre a música raiz sertaneja e a música clássica. Então eu tenho uma atuação, gosto de música sertaneja. Meu pai era um aficionado pela música sertaneja também, sempre me pedia para tocar viola. Além da viola, eu toco violão também. Então eu tenho um grande apreço. Eu acho que, inclusive, precisa haver um incentivo maior, né, para os artistas sertanejos locais. Tem duplas excelentes aqui, que têm potencial para fazer sucesso nacional. Mas, como eu disse antes, Paraguaçu não valoriza seus talentos. Então isso precisa começar a mudar, né? Eu tenho um projeto muito interessante que eu estou desenvolvendo no meu plano de governo para valorização dos talentos. E as duplas sertanejas da região aqui, com certeza, serão contempladas. Porque nós temos que valorizar o que é nosso. Não podemos valorizar só o que vem de fora. O que vem de fora é importante, mas precisamos valorizar os talentos locais. E não há oposição, né? As vertentes artísticas, elas todas se complementam. Certo. Pré-candidato, temos agora uma pergunta da internet do Robert da Silva Pereira. Ele pergunta: senhor Dante, em entrevista passada, o senhor afirmou que não foi procurado por nenhum político de Paraguaçu, quando presidente da Funarte, mas existem registros fotográficos da prefeita Almira Garmes recebendo-o na prefeitura. Mesmo que ninguém tenha procurado, por que o senhor não destinou recursos para a escola de música de nossa cidade, Maestro Roque Soares de Almeida, tendo em vista que tinha essa autonomia para fazê-lo? Bom, em primeiro lugar, nenhum político me procurou. De fato, eu fui recebido pela prefeita porque eu a procurei, né? Eu a procurei, justamente para tentar trazer alguma coisa para Paraguaçu. E a escola de música, ninguém me procurou também, da escola de música. O que eu quis falar com a prefeita, na verdade, foi justamente para ela dar aqui o espaço, a infraestrutura, para trazer os projetos, todos os projetos federais para cá. Só que aí que aconteceu com a minha saída, isso interrompeu, depois com a pandemia interrompeu, e agora está retornando. Mas há a possibilidade de virem esses projetos ainda para cá, com certeza, se houver vontade, né, política local, independente de quem vença, se a pessoa quiser, virão esses projetos, que eles estão em andamento, e eles deram essa interrompida, em primeiro momento, com a minha saída, e depois com a pandemia, mas eles estão em pleno andamento. Já citei 2 aqui que estão acontecendo, né, que essa semana houve, inclusive, a publicação do edital. E, inclusive, está tendo uma coisa muito interessante que eu queria falar já para os artistas. Foi aprovada a Lei Aldir Blanc, recentemente. Não sei se você já ouviu falar. É uma lei que destina justamente recursos para artistas que estão impossibilitados de trabalhar durante a pandemia. E, na verdade, essa ideia foi eu que lancei na Funarte, a segunda vez que eu fui chamado, né, que eu fui 2 vezes presidente da Funarte. Na segunda vez eu lancei essa ideia porque já estávamos na pandemia e a ideia é justamente colocar recursos à disposição dos artistas que estão em impossibilidade de trabalhar. Aí eu saí e depois, quando a Regina Duarte saiu também, logo depois, pouquinho depois que eu saí, ela saiu também, aí essa lei foi aprovada, né? E essa lei é justamente disponibilização de recursos federais do orçamento da União e do Fundo Nacional de Cultura, os artistas que não estão podendo trabalhar. Então procurem na internet aí, Lei Aldir Blanc, que tem lá recursos para vocês que são artistas e não estão podendo trabalhar. A Secretaria Municipal de Cultura aqui já deve ter recebido também todo o formulário para cadastro, então vocês podem se cadastrar lá. Pré-candidato, qual a opinião do senhor a respeito da comunidade LGBTQIA+. Essa comunidade terá espaço no seu governo? Olha, eu acho que todos os seres humanos têm que ter espaço no governo, né? Um governo democrático, plural, tem que aceitar tudo, né? Todos. E a gente tem que ter políticas voltadas para todos os setores, né?
E o que acontece é que a gente vê uma falta de emprego generalizada, e essa comunidade mesmo, eu acho que o maior problema deles é a falta de emprego hoje, né? A gente tem que procurar criar oportunidade de emprego para essas pessoas, né? Assim como eu falei das mulheres que sofrem, que são vítimas de violência, né? Elas precisam ter um amparo, precisam ter um lugar para morar, precisam ter um apoio, né? Uma casa de transição. As pessoas precisam de emprego, precisam de renda, precisam ser pessoas que, né, tenham a sua autonomia, a sua liberdade financeira, tenham a sua casa, tenham, enfim, seu carro, né? É isso que todos querem. Todo mundo quer ter uma vida tranquila e digna. Pré-candidato, o senhor se considera atualmente oposição à administração Almira Garmes e existe a possibilidade do senhor fazer uma aliança com a pré-candidata Almira ou com algum dos outros pré-candidatos? Essa questão da aliança, a coisa mais normal que existe antes do lançamento das candidaturas, né, a conversa, né, entre os partidos, para ver se há essas possibilidades de aliança. Já conversei com muitos partidos, mas desse grupo específico não tive nenhuma conversa, até porque é um grupo muito fechado, muito restrito, né, que não conversa com ninguém. Bom, se conversa, eu não sei, comigo não conversaram ainda. Mas eu já conversei com alguns grupos aí, e existe uma vontade de união de algumas candidaturas, né, e nada está ainda fechado. Como eu disse, só mesmo na convenção, que é 26 de setembro, foi adiada, né? Foi 26 de setembro? É isso? É 26 de setembro. Então, até 26 de setembro, muita coisa pode acontecer. E a opinião do senhor a respeito da atual administração? A atual administração é o seguinte, ela tem um problema muito sério, que é uma administração muito devagar. Muito devagar. Eu acho que eles fazem as coisas muito devagar. Eu já falei isso até para a dona prefeita Almira. Falei, muito devagar, muito. Esse trenzinho, por exemplo, aí, 4 anos... Está parado, né? O balneário está parado. O Termas lá está parado. Faculdade Gama está indo para o buraco. Então é muito devagar, tem que ser mais rápido, mais ágil, mais dinâmico. Não dá para ficar nesse ritmo devagar, porque a cidade precisa de um desenvolvimento mais acelerado. Então essa é a minha discordância, né? Eu acho que eu posso fazer muito mais e muito mais rápido do que o que eles estão fazendo. Pré-candidato, o senhor se envolve em muitas polêmicas confrontando paraguaçuenses nas redes sociais. O senhor se considera preparado para ouvir e aceitar críticas como prefeito de Paraguaçu Paulista? Eu sou muito preparado, Denise. E outra coisa, eu não confronto. Muitas vezes eu me defendo. O cara vem e te xinga, tudo quanto é nome, aí quando você defende, aí vai se faz de vítima. Coitadinho, ai, coitadinho, me agrediu. Não, eu estou me defendendo, né? Às vezes vem 20, 30 pessoas atacando. Isso aqui em Paraguaçu. Aqui em Paraguaçu ainda é pouco que me atacam. No cenário federal foi muito mais. Milhares e milhares de pessoas me atacando. Recebi até ameaça de morte quando eu estava lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu já estou na política há um tempo, já tenho uma certa experiência, né? Aqui em Paraguaçu, às vezes eu respondo, por que você responde? As pessoas me perguntam. Porque às vezes eu acordo alguém com isso, entendeu? A minha ideia às vezes é acordar as pessoas. E quando você diz que eu sou polêmico, acontece o seguinte, é que às vezes a gente fala certas coisas, quem não está muito acostumado a ouvir certas coisas, elas acham que é polêmico, entendeu? Mas às vezes é algo simplesmente que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Então, a gente tem que estar aberto para o diálogo, né? Não ficar xingando um ao outro. Sempre o que acontece é muito xingamento. As pessoas me xingam muito. Aí quando eu respondo, se faz de vítima. Entendeu? Mas assim, a gente tem que amadurecer. A democracia serve para isso. Debate, discussão, diálogo, né? Aí todo mundo aprende. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que não querem aprender. Teve uma vez, eu vou dar um exemplo de uma polêmica, uma vez que foi até com uma pessoa aqui de Paraguaçu, que é minha amiga, que eu gosto muito, que é professora aposentada. Eu estava criticando Paulo Freire. Daí ela falou assim, né? Mas você, Paulo Freire, qualquer coisa que você fala contra Paulo Freire, as pessoas têm uma reação emocional, né? Eu falei que ele era apoiador do regime comunista chinês, falei um monte de coisa dele que as pessoas não sabem. Mas você está falando mal do Paulo Freire? Não, estou falando o que ele fez, o que ele defendia, né? E eu falei, não, mas espera aí, vamos conversar mais sobre o Paulo Freire. Daí ela falou para mim assim, não quero mais ouvir nada, não quero mais saber. Então é isso, quando não quer mais saber, fica difícil, porque eu sou estudioso, eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar para quem quer aprender, entendeu? Só que, como eu disse, na democracia a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, porque a democracia é um regime de governo que depende do convencimento. Então, para você formar a sua opinião, mas a pessoa que vai votar agora nessas eleições, é importante o que você está fazendo aqui, entrevistando os candidatos. As pessoas têm que conhecer, né? Então, é por isso que a gente tem que estar aberto sempre ao conhecimento. Temos mais uma pergunta da internet agora, da Roseli Paula. Ela quer saber qual sua proposta para as escolas e professores. E eu aproveito o gancho da Roseli e pergunto para o senhor o que o senhor acha da educação municipal atualmente.
A educação municipal, atualmente, eu acho que ela é muito boa, ela tem, sim, pontos que podem melhorar. E eu, quando falo as coisas, eu não sou hipócrita, eu não sou mentiroso, eu falo o que eu penso, certo? A educação municipal é tão boa que eu coloquei meus 2 filhos em escolas municipais. Se eu não achasse que é boa, eu não colocaria, né? Por quê? Porque nós temos excelentes professores também. Mas nossos professores são muito boas porque são pessoas assim que vêm de boas famílias aqui da cidade, que são estudiosas, que são esforçadas. Paraguaçu tem uma tradição de ensino muito boa, né? Muito forte. Até por conta de escolas muito antigas, muito tradicionais. E eu acho que isso, como grupão, onde eu estudei, no grupão, estudei no Dona Cota, estudei no Sene. Escolas muito boas. O Sene teve como diretor o Nuno Cobra, que é um grande especialista, né, da área de educação física. O Colégio Paraguaçu teve como diretor o professor Célio Siqueira, né, que foi um grande pedagogo também. Então, existe uma tradição forte em Paraguaçu. Agora, isso não significa que não tenha o que melhorar. Uma proposta que eu tenho conversado, falado para muitas pessoas que eu conheço, é justamente a militarização, o colégio militar, né, que eu vou buscar para Paraguaçu, porque eu acho que o ensino militar ele trabalha com princípios muito importantes, que são fundamentais nos dias de hoje, que nós vivemos uma violência desenfreada, pais que são agredidos pelos filhos, professores que são agredidos pelos alunos, né? Enfim, mulheres são agredidas por homens. Então, e vice-versa, a gente precisa ter princípios, precisa ter hierarquia e valores, disciplina. A escola militar, ela traz isso, ela traz disciplina. O que é disciplina? É o respeito às regras, né? Então, um aluno numa escola militar, ele não pode desrespeitar o professor, ele não pode desrespeitar o diretor, ele não pode pichar a parede, ele não pode destruir a carteira, porque ele é punido e é expulso, certo? Então, princípio de rigidez hierárquica, disciplina e valores como patriotismo, né? Respeito à pátria, respeito aos pais, respeito aos professores, isso os alunos aprendem na escola militar. Porque, por ser militar, não tem que seguir essa legislação que coloca teóricos como Paulo Freire, que é um péssimo teórico da educação. Me perdoem quem gosta, se alguém quiser, depois eu posso explicar com mais detalhe isso, né? Mas porque o Paulo Freire está por trás desse negócio que não pode reprovar aluno. Já se viu, o aluno não tira nota, não vai. Se ele for na escola, ele é aprovado. Então, isso é um estímulo para o aluno não estudar. Certo? Esse negócio de progressão continuada, sou totalmente contrário a isso. Isso é política do PSDB. Então, isso tem que mudar, certo? Tem que melhorar isso aí. Agora, também precisa, não só na parte militar, precisa melhorar também a questão da inclusão. Eu recebo muito depoimentos de mães que têm problema com os filhos especiais, né? Pedido para a inclusão dos professores generalistas, tem vários professores generalistas que estão no momento, inclusive, desempregados. Então, a inclusão desses professores para trabalhar com as crianças com necessidades especiais é também uma bandeira minha. É um compromisso que eu estou assumindo já. E melhoria nas instalações, né? O trânsito com 2 áreas ou 2 outras áreas da administração. Na área da cultura, os projetos culturais estarem conectados com as escolas, que isso, inclusive, são princípios que eu usei para formatar projetos que estão em andamento no governo federal, né, que também podem vir para o Paraguaçu, e que nós podemos intensificar aqui no eventual mandato. A área do turismo também pode estar em interface com a educação, trabalhar os atrativos turísticos, né, trabalhar as particularidades, principalmente no ensino infantil, trabalhar as questões da geografia local, da cultura local, tudo isso na escola, e também a empregabilidade, porque o nosso ensino ele não é muito voltado para a profissionalização, para o mercado técnico, né? Ou, aliás, para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que pensar sempre na colocação profissional do jovem. Então, a gente pode conectar a escola com a incubadora de empresas, que é outro projeto que eu tenho para gerar emprego. Incubadora de empresas, tem um local que eu já vi aqui que dá para fazer, que vai servir de incubadora, ou seja, um local para que os jovens empreendedores possam ter um início, porque é difícil que nem você tem uma empresa aqui, não é difícil pagar um aluguel, uma luz, uma água. Na incubadora, você quer montar uma empresa, você vai ter uma sala lá para você montar a sua empresa. Já facilita, né? Não é um custo inicial. Você começa, pega o seu know-how, a hora que você estiver andando com as próprias pernas, você cede espaço para uma outra empresa em estágio inicial. Essa é a ideia da incubadora. Eu vi como funcionava isso em Londrina, tinha uma lá, tem, né? Ainda na UEL, que é a universidade onde eu fiz minha graduação, meu mestrado, tudo. E eu acho que é plenamente possível fazer aqui e conectar isso com a educação municipal. Pré-candidato, temos agora uma pergunta do Conselho Municipal do Idoso.
Se for eleito, o senhor tem algum projeto direcionado à terceira idade em Paraguaçu Paulista? A terceira idade, ela pode ser valorizada de diversas formas, né? Uma forma que eu acho que nunca ninguém pensou é que as pessoas que têm mais idade, elas são mais experientes, elas têm mais experiência de vida, né? E mesmo que quando as pessoas já têm aposentadoria, já estão aposentadas, elas podem também contribuir com a sociedade no seguinte sentido: podem ter um trabalho, podem ter uma ocupação, podem dar umas aulas, dar instruções, dar palestras, entrar nos projetos culturais contando a história da cidade, né? Tudo isso vai dar uma ocupação produtiva e que vai elevar a autoestima, vai elevar a renda, vai elevar a própria saúde da população mais idosa, né? A população idosa, quando é chamada para participar das coisas, elas ficam muito felizes, ficam muito radiantes. Eu sei porque eu tenho muitos amigos já de uma idade mais avançada, eu gosto muito de ter amigos, porque eu acho que a melhor forma de aprender é através da experiência de outras pessoas, certo? É muito melhor do que você ler 300 livros, você aprender com uma pessoa que tem uma experiência de vida de 70 anos. Então, até porque o meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha 63 anos, né? Então, eu já convivi sempre com um pai de mais idade e aprendi muito com meu pai. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um grande amigo que tinha 80, que era músico e que me ensinou a tocar violão, o senhor Geraldo Ribeiro, e era de Paraguaçu, mas depois foi embora para São Roque. E ele vinha a cada 15 dias para me dar aulas de violão aqui em Paraguaçu, e tinha 80 anos de idade, né? Então eu aprendi muito com ele, aprendi música, aprendi tudo sobre a vida, né? Então eu valorizo muito as pessoas de mais idade e eu acho que elas têm muito a ensinar. Por exemplo, esse senhor que me ensinava violão, tinha 80 anos. Ele, se não tivesse uma abertura para isso, para valorização, né, de uma pessoa assim, talvez eu não tivesse aprendido com ele, entendeu? Então, as pessoas de mais idade, elas têm muito para ensinar. A gente tem que criar programas e projetos para que eles possam ensinar as pessoas mais jovens, né, transmitir a experiência da sua vida e também ter uma renda com isso, entendeu? Então, um programa para os idosos lecionarem, alguma coisa assim que eu estou pensando, certo? Ainda não está fechado o formato, mas ele possa ter uma renda e contribuir para o conhecimento dos mais jovens. Temos agora uma pergunta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em nome dos servidores. O senhor pretende implantar na íntegra o que foi determinado pela Justiça com relação ao plano de carreira? Isso é o seguinte, né? A Justiça já determinou e a ordem judicial se cumpre, não tem muito o que fazer. Tem que se cumprir, tem que implementar e tem que evitar que aconteçam erros como esse. Foi um erro, né? Foi um prefeito anterior que deixou de pagar o que os funcionários tinham direito e acabou gerando essa bomba aí que vai ter um impacto, se não me engano, de 10 milhões no orçamento. Vai ter que apertar os cintos, vai ter que buscar novas formas de arrecadação, né, otimizar a arrecadação, enfim, para dar conta dessa despesa e evitar que aconteça coisas parecidas para o futuro. Pré-candidato, temos agora uma pergunta da Associação Comercial em nome do comércio local. Qual será a sua atuação ou qual será seu projeto para fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico de Paraguaçu Paulista? Bom, eu falei alguns aqui já, né? Falei do incubador de empresas, falei da infraestrutura, falei do turismo, falei da questão das obras, né? Eu quero fazer também um novo distrito industrial, para que... E aí é o seguinte, esse negócio de trazer empresa de fora, trazer indústria de fora, se o industrial de fora quiser vir, tudo bem, será bem-vindo. Mas nós não vamos priorizar isso, vamos priorizar pessoas de Paraguaçu. Pessoas de Paraguaçu que quiserem montar indústrias para gerar emprego, vão ter terreno. Isso a prefeitura tem que dar. Eu acho que é importantíssimo. A última vez que isso foi feito foi com êxito. Foi na década de 1960, né? Quando foi instalada a Coimbra aqui, algumas outras indústrias ali naquela região, porque esse distrito industrial que tem ali na Perimetral, é o Ulisses Guimarães ali, né? Perimetral Ulisses Guimarães. Ali tem algumas empresas ali que não são indústrias, né? Não precisa de indústria. Tem até pátio de estacionamento de veículo. Não é indústria isso. Estacionamento não é indústria. Me desculpe, mas não é. Então precisa realmente o zoneamento industrial ser usado para a criação de indústrias, criação de empregos industriais. Que são empregos que possibilitam as pessoas terem uma renda, gastar mais no comércio. Então, por exemplo, serviço de escola particular vai ganhar mais a escola particular, né? As pessoas vão ter condições de ter um plano de saúde.
Porque eu não sou contra o plano de saúde. Claro que a saúde pública tem que melhorar, mas, né, quem tiver condições de ter um plano de saúde é bom, não é? Mas para isso tem que ter condição de pagar. Se tiver condição de pagar, é ótimo. Desafoga até o próprio sistema público. Então, essa que é a ideia, né? São essas ideias. Agora, com relação à associação comercial, tem mais uma coisa. Eu pretendo estimular muito a associação comercial a se fortalecer e a ficar independente. O que acontece hoje? A associação comercial ela virou um departamento da prefeitura. A associação comercial hoje ela cuida de mosquito da dengue, né? De zika vírus, de coronavírus. Eu não vejo nenhuma ação para desenvolver, para criar empresa, para ficar do lado dos empresários. Eu vejo ele sempre do lado da prefeitura. Sempre, entra e sai prefeito, a associação comercial está junto com a prefeitura. Não que tenha que fazer oposição por fazer, mas tem que trabalhar para as empresas, não para a prefeitura. Então, mas por quê? Aí eu vou entrar na prefeitura, se eu for eleito, né? Eu vou falar para a associação comercial assim, ó, eu não quero que vocês me ajudem em nada, eu quero que vocês ajudem as empresas. Entendeu? Essa que é a minha ideia. Porque o que acontece? Não, vamos ficar bem com a prefeitura para ver se a prefeitura ajuda. Pelo contrário, né? Tem que fazer sempre o bem para os empresários. Minha visão. Pré-candidato, temos agora mais uma pergunta da internet, a última pergunta que a gente vai citar aqui dos nossos internautas. Se houver mais perguntas, o espaço depois fica aberto na página para que o senhor entre e converse com as pessoas pessoalmente ou a sua equipe de assessoria. A pergunta agora é do Claudimar Gonçalves Costa. Ele quer saber como deixar a cultura efetivamente mais democrática e inclusiva. Hoje, no Brasil, clássico é para rico e popular e folclórico é para pobre. Como quebrar esse paradigma? Ô, Claudimar, me desculpe, eu vou discordar de você. Clássico não é para rico coisa nenhuma. E popular também não é para pobre coisa nenhuma. Você vê um show do Caetano Veloso, custa R$800. Isso é popular. Só rico que vai. Tá? E eu estive junto com projetos sociais lá no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, onde tem 4.000 crianças extremamente pobres, né, que não têm o que comer, que fazem parte de um projeto de música clássica. Então, acho que você está um pouco fora da realidade aí. Mas a gente tem que realmente ficar preocupados com a diversidade. E a diversidade é isso que eu falei aqui, a gente contemplar os vários ramos, né, sem essas categorizações pré-fixadas, né, que a gente aprende aí na faculdade. Né? Música clássica é coisa de rico. Não é. Tá? Música popular é coisa de pobre? Não é. Me desculpe, mas não é. Inclusive, as pessoas que consomem certos tipos de música popular são as mais ricas. Né? A gente tem que parar com esses rótulos e procurar incentivar o quê? O que eu fiz na Funarte, programa de valorização do pequeno artista. Seja ele clássico ou popular. Porque quem não tem espaço é o pequeno, o cara que está começando. O cara que toca o violãozinho dele lá, toca no bar e não tem como nem se manter com a música ou com a arte. Né? E esse nós temos que apoiar. O artista, por exemplo, o ator de teatro. Aqui em Paraguaçu tem ótimos diretores de teatro, né? Muitas vezes tem que ter outros empregos. Então a gente tem que permitir que o artista ele se mantenha com a arte, certo? Valorização do pequeno, não importa o gênero, mas que seja pequeno, que seja iniciante, que precise do apoio do Estado. Porque o Estado, seja na esfera federal, estadual, municipal, serve para apoiar os mais desfavorecidos. Né? Apoiar os grandes não faz sentido existir o Estado. Né? Pré-candidato, se o senhor não for eleito prefeito, quem dos demais candidatos o senhor gostaria que fosse? Claro que quando eu entro na disputa eleitoral, eu pretendo que seja eu, né? Mas, por outro lado, eu acho que o único que não pode ser, né? É um que entrou agora aí, não vou citar nome, mas é de um certo partido aí que roubou trilhões do Brasil, esse não pode ser, essa pessoa não pode ser. As outras que vençam melhor, mas tem um partido aí que roubou o Brasil por décadas, né? E aí tem a cara de pau de querer sair candidato aí. Então, isso que eu gostaria que não acontecesse. Bom, nossa entrevista está chegando ao fim. Agradecemos muito a participação do pré-candidato nesse debate, nesse bate-papo, muito importante para que a população de Paraguaçu Paulista conheça suas ideias, suas propostas, seus projetos. Para finalizar, pré-candidato, eu deixo espaço aberto aí para considerações finais do senhor. Se por acaso o senhor queira falar sobre algum assunto que não foi questionado, alguma pergunta que a gente não fez, o espaço é do senhor. Muito bem. O que eu gostaria de falar para encerrar essa entrevista é o seguinte: povo de Paraguaçu, vocês não precisam mais ter medo
Durante décadas, acho que até há 4 décadas, há 40 anos, o povo de Paraguaçu vive com medo. Vive com medo de não ter emprego, vive com medo de ser mandado embora, vive com medo de ter que sair de Paraguaçu, né? Eu mesmo tive que sair de Paraguaçu para trabalhar, fiquei vários anos fora. Os pais, as mães, têm medo que os filhos não sejam encaminhados na vida. Né? O que o pai e a mamãe quer? Quer que o filho seja encaminhado na vida, quer que ele tenha um futuro, quer que tenha uma dignidade, que tenha um trabalho, uma formação boa. Hoje, em Paraguaçu, isso não é realidade. Não tem mais a possibilidade de uma pessoa, de um jovem hoje em Paraguaçu, ficar em Paraguaçu e ficar bem colocado. Ele precisa ir embora e nem todos os pais e mães têm condições de mandar seus filhos embora. Né? Nós estamos vendo as famílias serem fragmentadas. Nós queremos que as famílias fiquem unidas. E aqui em Paraguaçu, que aqui tem oportunidade de emprego, oportunidade de renda, oportunidade de desenvolvimento, educação de alto nível. Não falei, mas tenho planos de aumentar a quantidade de cursos superiores em Paraguaçu. Né? Temos que ampliar a oferta de cursos superiores para o jovem não ter que ir para outra cidade para fazer faculdade. Ampliar o número de empresas para que o jovem possa trabalhar sem esse medo, né? Tirar esse medo, essa escassez, que só tem uma opção em Paraguaçu hoje, ou 2, como você falou, ou é a usina, ou é o comércio, né? E não tem vaga para todo mundo, um monte de desempregado, todo dia eu recebo currículo na minha empresa, né? É lastimável, uma pena não poder dar emprego para todo mundo que pede, mas tem que ter mais empresas, porque o Ronald Reagan, que foi um presidente americano na década de 80, ele dizia o seguinte: o melhor projeto social que existe é o emprego. Então, o carro-chefe da minha proposta, do meu plano de governo, é a geração de emprego. Porque tendo emprego, a pessoa vai poder ter uma educação melhor, vai poder ter saúde melhor, vai poder ter inclusão, vai poder ter tudo. Mas o carro-chefe é o emprego. E eu digo para vocês, com segurança, isso é possível. Paraguaçu tem solução. Paraguaçu não é caso perdido. Tá? Eu conversando com um amigo no ano passado, um amigo que é um consultor político, enfim, um marqueteiro, lá de São Paulo, eu falei para ele, sou de Paraguaçu, uma cidade que as pessoas lá ficam desesperançosas, né? Parece que não tem solução. Então, o que a gente precisa? A gente precisa justamente criar soluções, oferecer soluções. Problemas, todo mundo sabe quais são, né? E a gente ficar falando dos problemas também, só tem uma função, né? O problema está aqui. Qual que é a solução? Você apresenta a solução na sequência. Então, eu estou falando aqui, problema de Paraguaçu é desemprego. Eu estou falando como é que eu vou resolver o desemprego, como é que eu vou resolver a educação, como é que eu vou resolver a saúde, como é que eu vou resolver o turismo. Né? O turismo, digo e repito, nós vamos resolver com fortes parcerias com o governo federal. O presidente Bolsonaro tem todo o interesse em investir em turismo aqui em Paraguaçu. Ele me falou isso aqui no ano passado, em agosto de 2019, em Presidente Prudente. Tem todo o interesse em investir aqui no turismo de Paraguaçu. Ministro Marcelo Álvaro foi meu chefe no governo federal, também falou que vai nos apoiar aqui. Mas precisa ter uma prefeitura alinhada, precisa ter uma prefeitura que ande de mãos dadas com o governo federal. E, mais uma vez, digo e repito, não tenham medo, porque Paraguaçu tem solução. Obrigado. Eleições 2020, TV Paraguaçu trazendo os pré-candidatos a prefeito neste ano para um bate-papo aqui. Hoje recebemos, então, o pré-candidato Dante Mantovani, do Republicanos. Na segunda-feira estaremos recebendo a pré-candidata Almira Garmes, do PSDB. E na terça-feira, encerrando a nossa série de entrevistas, receberemos o pré-candidato Carlos Azoia, do MDB. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, muito obrigada ao pré-candidato e até na segunda.